Talvez você tenha chegado até aqui cansado. Não um cansaço físico, mas um cansaço profundo, que atinge a alma. Um cansaço que não se resolve com descanso, sono ou distração. Um cansaço de quem já tentou muitas vezes, já prometeu mudanças, já começou de novo e mesmo assim sente que falhou. Talvez você esteja se perguntando, em silêncio, se Deus ainda fala com você, se Ele ainda se importa, se Ele ainda te escuta, se ainda existe esperança depois de tudo o que aconteceu. Essa pergunta não surge do nada, ela nasce da dor acumulada, das quedas repetidas, da culpa que pesa, da sensação de estar distante demais para voltar, distante demais para ser ouvido, distante demais para ser perdoado. Mas hoje, com calma, sem pressa, sem acusação, você precisa ouvir uma verdade que não muda com o tempo, com o erro ou com o fracasso. Deus ainda fala com você. Ele fala mesmo quando você não sente nada. Ele fala mesmo quando você acha que não merece. Ele fala mesmo quando tudo parece silencioso. O problema é que muitas vezes esperamos que Deus fale como o mundo fala, alto, rápido, imediato. Mas Deus fala de outra forma. Deus fala no silêncio. Deus fala na consciência. Deus fala naquele incômodo que não vai embora, naquela inquietação que insiste em permanecer. Quando você tenta ignorar, mas algo dentro de você não se aquieta. Quando você tenta seguir em frente, mas sente que algo está fora do lugar. Quando você tenta se convencer de que está tudo bem, mas o coração sabe que não está. Isso não é fraqueza. Isso não é acaso. Isso é Deus chamando. A palavra de Deus nos lembra que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Isso significa que Deus continua atento, continua presente, continua ouvindo até as orações que você não consegue formular, até os pedidos feitos em lágrimas, até os pensamentos que você guarda no mais profundo do coração. Muitas vezes não é Deus que se afasta, somos nós que pouco a pouco vamos nos afastando, não por maldade, mas por cansaço, por frustração, por decepção, por medo de errar de novo, por medo de tentar mais uma vez e falhar outra vez. O coração vai criando defesas, a alma vai ficando fechada, a fé vai ficando silenciosa. E, sem perceber, a sensibilidade espiritual diminui. Mas Deus não desiste fácil. Ele não grita, ele não humilha, ele não expõe. Deus chama com amor. Ele bate à porta do coração de forma suave, ele respeita o tempo, a dor, o processo, mas ele não deixa de chamar. Ele fala através de uma palavra que toca fundo, através de uma mensagem que parece ter endereço certo, através de uma lembrança, de uma saudade da presença dele, de um desejo de voltar. E muitas vezes Deus fala nos lembrando de histórias de restauração, histórias de pessoas que erraram muito, caíram feio, mas não foram abandonadas. Pedro é uma dessas histórias. Pedro acreditava que era forte, acreditava que jamais negaria Jesus. Ele prometeu fidelidade, prometeu lealdade, prometeu que iria até o fim. Mas quando o medo chegou, Pedro caiu. Não uma vez, não duas, 3 vezes. Pedro negou Jesus no momento mais difícil, negou quando deveria permanecer firme, negou quando deveria testemunhar, negou quando a pressão falou mais alto que a fé. E talvez você se veja em Pedro. Talvez você também tenha negado com atitudes aquilo que dizia crer com palavras. Talvez você tenha se afastado quando mais precisava permanecer. Talvez você tenha escolhido o caminho mais fácil, mesmo sabendo que não era o certo. Mesmo assim, Jesus não desistiu de Pedro. Depois da ressurreição, Jesus não apareceu para acusar, não apareceu para jogar o erro na cara, não apareceu para humilhar. Jesus apareceu para restaurar. Ele fez uma pergunta simples, mas profunda. Tu me amas? Jesus não perguntou sobre o passado, não perguntou quantas vezes Pedro caiu. Ele perguntou sobre o coração. Porque Deus não define você pelo seu erro. Deus não resume a sua história ao seu pior momento. Ele vê além da queda. Ele vê além da culpa. Ele vê além da vergonha. Ele vê quem você pode ser restaurado para ser. Se Jesus restaurou Pedro, ele pode restaurar você. Não importa quanto tempo você se afastou, não importa quantas promessas você quebrou, não importa quantas vezes você caiu, a graça de Deus não se esgota com o seu erro. Deus continua falando hoje.
Ele fala através daquele desconforto que não te deixa se acomodar no pecado. Ele fala através da saudade da presença dele. Ele fala através do desejo de voltar a orar, mesmo sem saber por onde começar. Isso é o Espírito Santo agindo com amor, não com condenação. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, agora, neste momento, Deus não pede perfeição, Deus pede resposta. Talvez você esteja preso em um vício, talvez esteja distante da igreja, talvez esteja carregando vergonha demais para orar. Talvez ache que Deus não vai te ouvir. Talvez você ainda creia em Deus, mas se sinta longe da presença dele. Mas entenda algo importante: Deus não procura pessoas impecáveis, Deus procura pessoas sinceras, corações quebrantados, pessoas que reconhecem que não conseguem sozinhas. O recomeço não começa com grandes decisões públicas, ele começa no secreto, começa no silêncio, começa dentro do coração, começa com uma oração honesta. Agora, sem pressa, aquiete o seu coração, respire fundo, se puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, eu reconheço que falhei, reconheço que muitas vezes tentei caminhar sozinho, reconheço que endureci o coração por medo, por dor e por cansaço. Mas hoje eu me coloco diante de Ti. Eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu perdão, eu preciso da Tua presença. Limpa o meu coração, renova minha mente, restaura minha fé, tira de mim tudo aquilo que não vem de Ti. Quira as feridas que eu escondo, fortalece a fé que está fraca, levanta aquilo que caiu. Eu não quero mais viver distante, eu não quero mais ignorar a Tua voz, eu quero voltar. Fala comigo, Senhor, eu estou aqui e eu me rendo. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, mesmo em silêncio, saiba de algo: Deus ouviu. Ele não despreza um coração quebrantado. Ele não rejeita quem se aproxima com humildade. Ele continua escrevendo a sua história, mesmo quando você achava que tudo tinha acabado. Essa mensagem não chegou até você por acaso. Ela chegou porque Deus ainda fala, ainda chama, ainda cuida, ainda ama. E ainda existe restauração, propósito e vida nova para você. Que a paz de Deus alcance seu coração agora, que a graça do Senhor te fortaleça e que você nunca se esqueça desta verdade: Deus ainda fala com você. Inscreva-se no canal Salvação em Foco e ative o sininho para receber uma palavra poderosa todos os dias.